Divórcio amigável. Como encerrar o seu casamento sem conflitos? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e hoje vamos falar sobre esse tema que é o divórcio consensual e um nome mais técnico aqui. Por que que existe vantagem em fazer um divórcio consensual? Obviamente, é muito mais tranquilo para as partes, é muito menos desgastante emocionalmente se os dois conseguem chegar a um acordo e esse acordo não precisa ser celebrado por eles dois e trazido para o advogado. O cliente ele não precisa vir com um acordo pronto para o advogado. Esse advogado pode e deve, quando ele visualiza que naquele caso não vai existir nenhum prejuízo para o cliente dele ao negociar previamente, ele deve tentar negociar aquele caso porque sempre vai ser melhor para o cliente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, fazer um divórcio consensual. Esse divórcio consensual, ele pode acontecer tanto com filhos menores de idade como sem filhos menores de idade. A grande diferença é que se o casal acorda com relação à divisão dos bens, por exemplo, e não existem filhos menores de idade, é possível fazer esse divórcio, essa dissolução de união estável, porque aqui se equipara, né, a dissolução de união estável ou divórcio consensuais, pode ser feito em cartório, então não precisa passar por um processo judicial. No entanto, se existirem filhos menores de idade envolvidos, não tem como fazer extrajudicialmente hoje, enquanto eu gravo esse vídeo. Esperamos que isso mude em breve, mas hoje ainda não é possível. Então, nesse sentido, precisa passar pelo judicial. Por quê, Vivian? Porque como é que vai funcionar esse procedimento? Como é que é esse passo a passo? Digamos que o casal chegou em um denominador comum sobre a questão da guarda, a questão da pensão alimentícia e a questão da partilha de bens. É possível fazer um acordo sobre tudo isso, esmiuçando, detalhando cada ponto, cada detalhe, levar para o judicial para que passe pelo Ministério Público, para o Ministério Público que defende os direitos, é o guardião do direito da criança dentro da justiça, para que ele diga, ok, os direitos da criança foram resguardados nesse acordo. Depois ele vai passar para o juiz vai então olhar, ver se concorda com o parecer do Ministério Público, concordando, ele vai homologar aquele acordo. Então esse acordo passa a valer e aí vão ser feitas as averbações, registro de imóveis, as questões inerentes à partilha dos bens. Começa a ser paga também a pensão alimentícia, podendo começar a ser paga antes da homologação, em questão de boa-fé, já que foi feito um acordo, e a questão da guarda também vai estar valendo ali. Um dos motivos pelos quais é tão importante buscar um advogado especialista no direito de família para resolver, para mediar essas questões de divórcio, principalmente envolvendo patrimônio, guarda, alimentos, questões mais complexas ali envolvidas, que realmente criam litígios, né? Criam brigas entre o casal, porque eles não conseguem chegar num denominador comum. Quando você contrata um advogado especialista no direito de família, primeiro, esse advogado certamente vai ter um treinamento diferente, são áreas diferentes do direito. A postura de um advogado criminal tem que ser completamente diferente da postura de uma advogada de família. São casos diferentes, são situações diferentes, então é muito importante ter esse olhar crítico, analítico, para se entender dentro de cada situação qual é o melhor caminho a seguir. Por exemplo, digamos que chega um pai para mim hoje dizendo: olha, a gente tem uma situação conflituosa, acabamos de terminar aqui o relacionamento, ela quer pedir R$ 5.000 de pensão alimentícia, só que eu não tenho condição de pagar isso. Ela disse que vai pedir, que vai conseguir e que eu vou precisar me virar para pagar e se eu não conseguir pagar eu vou ser preso. Numa situação como essa, o que eu faria nesse caso? Eu iria ajuizar a ação primeiro, para resguardar o meu cliente com relação à oferta de alimentos, porque se o pai entra com essa oferta de alimentos primeiro, é muito mais fácil que o juiz conceda o valor que ele diz e que ele comprova que pode pagar, uma inicial muito bem fundamentada, trazendo de fato na boa fé, mostrando que ele de fato pode pagar. Naquele caso, não é para prejudicar a criança, é para que ele não seja prejudicado numa vingança, num processo. E a partir do momento em que isso for ajuizado, aí sim eu entraria em contato com a outra parte para tentar fazer um acordo, porque é possível que seja feito esse acordo, é possível que usando técnicas de negociação, que conversando com a outra parte, conversando com o advogado da outra parte, entendendo com a experiência de advogados especialistas até onde a justiça pode ir naquele caso com relação a alimentos, com relação à guarda, com relação à divisão de bens, porque muitas vezes as pessoas estão brigando por uma coisa que não vai ser decidida da forma que elas querem, porque não é assim que a justiça decide. E é por isso que é importante que o advogado seja um filtro para o seu cliente também, para evitar desgaste desnecessário para ele, desgaste financeiro também para ele e para evitar que um processo se prolongue por algo que nem faz sentido prático.
Então, nesse caso do exemplo que eu dei, eu faria essa estratégia de entrar primeiro com o processo, por quê? Porque se a outra parte entrasse durante a negociação de má fé, comecei a negociar, comecei a conversar, ela vai lá e entra com o processo, é muito provável que o juiz realmente defira o que ela comprova que a criança necessita, ela não traga muitas provas e de início seja arbitrado um valor de pensão alimentícia que vai demorar de ser modificado ao longo do caso. E demorando de ser modificado pela lentidão do próprio processo, o meu cliente ficaria prejudicado mês a mês. Então, estrategicamente, entrar com o processo primeiro nesse caso e depois negociar faria mais sentido, mas esse caminho não é o caminho que se aplica em todos os casos. Existem casos onde é perceptível, no primeiro contato com a outra parte, que ela não tem nem advogado ainda, que ela não está querendo entrar com o processo ainda. Então a gente vai conversar, muitas vezes conversa direto com a outra parte, inclusive, sem a presença dos dois na mesma sala, eu diretamente com a outra parte, se ela não quer constituir advogado, justamente para entender o que você quer, o que você deseja, até onde você vai, o que você abriria a mão. Porque assim a gente vai mapeando o que é mais importante para cada um. Muitas vezes, o que é mais importante para um não é o que é mais importante para o outro. Então é possível que este ceda nessa parte, este ceda nessa parte e se chegue a um denominador comum. Muitas vezes a mágoa, o término em si, né, é difícil passar por isso, faz com que as pessoas fiquem cegas e não consigam dialogar entre si para chegar em um acordo. É por isso que um profissional capacitado é tão importante para fazer essa mediação, para intermediar e para resolver isso da melhor forma possível, seja com crianças envolvidas com relação à guarda, alimentos, para fazer o procedimento que eu expliquei, seja em cartório, para dividir os bens adequadamente, para ver como que a lei manda, como que deve ficar, se um quer abrir mão para o outro, se um quer ficar com mais que o outro e os dois conseguem acordar sobre isso, quem vai pagar o imposto sobre a parte que ficou a mais, porque tem imposto para pagar quando uma parte fica com a partilha desigual em um regime comunheiro, mas isso é tema para outro vídeo. Enfim, tudo isso pode ser acordado, ajustado, reduzido a termo, feito em cartório e, em poucos meses, resolver essa situação. Na verdade, sem filhos envolvidos, em cartórios ágeis, em poucos dias isso pode ser resolvido. O que demora mais, geralmente, é justamente a avaliação se existe algum imposto ali para ser pago, caso a partilha tenha sido desigual. Mas dá para resolver em questão de dias, em questão de semanas. Isso é muito melhor do que ficar preso com seu ex e preso em um processo judicial durante 5 anos na justiça, que é uma média mínima de duração de processos desse tipo. Inclusive, quando as partes chegam a um denominador comum e fazem um acordo, o acordo fica muito mais específico para a vida deles dois. Porque pensa comigo, se você deixa isso nas mãos de um terceiro, de um juiz para decidir, esse juiz ele vai decidir com base em questões gerais. Então ele não vai pormenorizar aquele acordo, ele não vai saber como funciona a rotina daquele pai, daquela mãe e daquele filho especificamente. Então ele vai decidir de uma forma geral. No entanto, se os dois chegam num consenso, sabendo como é a rotina de cada um, sabendo as preferências do filho, de acordo com a idade do filho, entende que a gente pode colocar tudo que a gente quiser e que for permitido pela lei dentro de um acordo para que fique esmiuçado que horas que pega, que horas que deixa, onde que pega, com quem que deixa. E tudo isso pormenorizado num acordo é importante, por mais que tudo esteja bem agora, se lá na frente acontecer algum problema, um começa um novo relacionamento, o outro não gosta, e geralmente é uma situação como essa, e aí começa a acontecer brigas e conflitos, existe um papel para se voltar, existe um lugar que os dois acordaram para se voltar e para saber exatamente como que as coisas vão acontecer. Isso é paz. Isso é paz na vida de quem acabou de terminar um relacionamento, mas tem um vínculo, tem uma criança, tem um ser humano ali que a coisa mais importante para os dois tem que ser e que vai continuar no meio daquela situação. Então isso protege a criança, protege o psicológico e protege também o psicológico e o desgaste que os pais teriam se esse acordo não existisse. Então, se você caiu nesse vídeo porque você está pensando em se divorciar ou você está passando por um processo de divórcio, eu convido você a refletir sobre tudo que falei aqui, refletir sobre o momento que você está passando, quais são as suas vontades, o que que você precisa, o que que é inegociável para você, o que que é negociável, por mais que existam mágoas nesse momento, para que você mesmo não se prenda em uma briga judicial de anos e anos sem necessidade. É claro que existem casos onde a necessidade é evidente, onde realmente não tem como chegar, temos vários casos assim no escritório, não tem como chegar em um denominador comum naquela situação, um dos dois realmente não está ajudando a situação ou os dois não estão se ajudando. Então nesse caso, ou então quando existe uma dúvida se aquele bem realmente é, não é, e realmente alguém vai ter que decidir, um juiz vai ter que decidir, tudo bem ir para o judicial, mas não é em todos os casos, existem muitos casos que vão desnecessariamente para o judicial. Se esse é o seu caso, repense.
principalmente se tem uma criança envolvida, porque quem mais vai sofrer desgaste durante todo esse processo é essa criança. Se você tem interesse em entender mais, inclusive como funciona a guarda de alimentos, temos vídeos completos aqui no canal, divórcio passo a passo, guias completos, então eu te convido a assistir os demais vídeos. Se você ficou com alguma dúvida específica sobre o seu caso e quer falar conosco, os contatos do escritório estão aqui na legenda.